todos. É o capítulo 23, estranha moral. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Esse capítulo, estranha moral. Por que será estranha moral? Né? Por que será uma moral diferente? Né? O que o Cristo quis nos dizer neste capítulo? E interessante que ele não tem nenhuma instrução dos Espíritos. É um capítulo pequeno e todos os textos foram assim, passagens do Evangelho, com comentários de Kardec. Ele foi descendo e acrescentando nos comentários. Aqui, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. São as orientações, aquilo que Kardec entendeu. Com a estranha moral de Jesus, a estranha moral de Jesus veio como uma espada para separar a mentira da verdade, a posse violenta da conquista honrosa. Nos lares veio para derrubar as construções rígidas do egoísmo, do patriarcado sombrio, do orgulho, de clã e de raça, que a espada veio ferir fortemente a ignorância, o orgulho, os preconceitos de cada povo adepto, com lutas íntimas, pela não aceitação por parte dos entes mais queridos da nova escolha feita. Joana de Ângeles, que diz: então, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Quando Jesus se pronunciou, nós estávamos numa época muito diferente de hoje. Para aquele período, o paganismo era ainda muito forte nos clãs, nas famílias, nas comunidades, nas aldeias. Tinha-se aquelas orientações que Moisés recebeu, os 10 mandamentos, que são válidos até hoje, que são atemporais, mas que à época a humanidade interpretava de uma forma diferente. Nós não tínhamos o conhecimento que nós já temos hoje um pouquinho mais avançado. Nós também éramos muito, digamos assim, ignorantes, não ignorantes de outra forma, né? No sentido do estudo, do conhecimento, nós éramos mais limitados. E a gente viveu muito tempo numa educação muito rigorosa, mas nós tínhamos um diferencial. A gente praticava a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Os costumes eram passados severamente de geração para geração, de pai para pai, de filho para filho. E nós vivemos esse período da história com tudo muito arraigado, né, na nossa criação, na nossa crença. Nós viemos de um princípio de muitos deuses, né, de cultuar muitas oferendas, né. Nós somos bárbaros, somos cruéis, né. E aos poucos, quando o paganismo vai amainando, acalmando, vem os ensinamentos de Jesus. Jesus veio no tempo certo, no momento certo, apesar de que, neste momento, nós já tínhamos um pouquinho mais de evolução, mas também não tínhamos as ferramentas que nós temos hoje do conhecimento. Ainda tínhamos aquela cultura muito patriarcal, uma mulher muito submissa, que não tinha direito nenhum, só tinha deveres e obrigações. Então, a figura central do pai, o que ele ditava de regra, de moral, aquilo era seguido à risca. Ninguém desviava, né? Raramente um filho ou um agregado da família contrariava uma norma da família, principalmente no quesito religioso. Quando Jesus chegou com uma nova vertente, né, uma nova visão, quando ele diz: eu não vim trazer a paz, mas a divisão, se nós formos levar ao pé da letra, sem estudar, sem refletir, nós vamos acreditar que há aí nessa frase de Jesus
tradições que podem nos levar a largar e acreditar que a espada é ainda o que resolve, como sempre resolveu no passado. Até o século XIX, mais ou menos, se usava muito de ver nos filmes, nos documentários, nas leituras, todas querelas que tinham na família, por terra ou por honra, era resolvido como? A ferro e força. Normalmente, os duelos, que não se aplicavam muito às mulheres, onde eu sei, me desculpem se for ao contrário, mas era mais a parte masculina. Então, tudo era resolvido na espada, tudo era no aço, nos costumes antigos. E nós fomos, aos pouquinhos, de reencarnação em reencarnação, nós fomos nos preparando para ter um pouquinho mais de entendimento e de compreensão do que Jesus quer dizer. Porque Jesus falava para o povo que tinha um entendimento diferente do que nós temos hoje, por um contexto social que era muito, mas muito diferente do que nós temos hoje. Hoje nós temos mídia, nós temos informações, nós temos acesso a uma série de informações que nós não tínhamos na época. E apesar de Jesus nunca ter escrito nada, tudo o que ele falou foi reproduzido depois. A gente sabe que foram várias traduções, então algumas coisas podem ter sido interpretadas de uma forma diferente. E essa forma que foi passando foi ficando, mas assim, está atemporal até hoje, porque se aplica muito. Jesus é um pedagogo maravilhoso. Tudo o que ele disse no passado tão longínquo, a gente se aplica hoje. E a gente tem muita dificuldade de entender. Quem foi Jesus para dizer que não veio trazer a paz, ele veio trazer a divisão? Por que é que eu tenho que desejar a paz? A gente vê a paz, ainda temos essa tendência de ver a paz naquele contexto do nosso conforto, no meu bem-estar, em ter as coisas funcionando, as engrenagens da minha vida, da minha família. Se estiver tudo transcorrendo de acordo com os meus interesses, eu estou em paz. E a gente se esquece que essa paz que Jesus nos prega, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, como ele orientava os seus apóstolos. Nós precisamos seguir isso à risca. Nós precisamos buscar a nossa paz, não somente em conseguir aquilo que me satisfaz financeiramente, nos esquecendo da nossa paz interior, da nossa consciência tranquila, aquela paz que nós sentimos quando a gente segue os trilhos na nossa vida, a retidão do amor, do perdão e da fraternidade. Eu vejo como um ponto positivo para a gente entender: eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Não foi isso que Jesus trouxe para nós, a divisão. Quem está promovendo a divisão, quem já promoveu, quem promove a divisão, somos nós. Somos nós, seres humanos, encarnados, inteligentes, que temos uma fonte inesgotável de amor, de capacidade, de luta, de persistir nos nossos objetivos, de não nos esquecer das nossas conquistas espirituais. Então é essa paz que Jesus veio. Quando ele disse a divisão, porque ele sabia que a sua doutrina não seria interpretada sem algumas desavenças, sem algumas perseguições, sem alguns aborrecimentos. Quando a gente lê sobre as cruzadas, a gente vê que essas cruzadas, elas ceifaram mais vidas do que todas as outras guerras por fins políticos. Está certo que elas também cruzavam muito da parte religiosa com os interesses econômicos e financeiros que a igreja tinha. Nesse sentido, nós nos dividimos no passado. Porque após a gente ir saindo daquela condição de
de pagãos, de adorar vários deuses, nós estamos entendendo e começando a aceitar, né, um Deus único e verdadeiro, um Deus de todos nós, sobre todas as coisas. Apesar disso, a gente ainda erra. Apesar disso, a gente errou. A gente passou de perseguidos para perseguidores. Nós começamos a perseguir outras pessoas, a queimar pessoas, a decapitar pessoas, em nome daquilo que a gente achava que eram as leis do nosso Deus. Continuando aqui. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. A passagem está em Mateus, capítulo 10, versículo de 34 a 36. A doutrina espírita está sendo e sempre será a terceira revelação. É o cristianismo redivivo. A doutrina espírita nos propicia vivenciarmos o verdadeiro evangelho, os verdadeiros ensinamentos que Jesus nos deixou. Ele não ensinou que nós nos separássemos, ele ensinou que nós nos uníssemos. Ele disse que nós nos dividiríamos. Muitos de nós nos dividimos no passado, estamos nos dividindo hoje, e nós ainda temos, né, neste planeta muitas castas, muitas aldeias, muitos povos, né, nações que ainda se dividem, que ainda guerrilham por conta da religião e continuam a brigar e continuam a se dividir. E para nós, seguidores da doutrina do Mestre, né, da doutrina espírita, quantos de nós, numa família, somos espíritas? Nem todos nós que estamos aqui nascemos num berço espírita. A maioria de nós nasceu e foi educado em outros preceitos religiosos, e nós fomos nos preparando pela nossa missão. Ao tempo certo, nós viemos. Mas muitos de nós é só 1, 2, 3 na família. Tem família que é só um. Então hoje as famílias meio que podem torcer o nariz, não aceitar, até que já se respeita mais. Mas não são todas, né? Existem aí religiões que você tem que ter muito cuidado, que a gente tem até medo de dizer que a gente vivencia e segue as doutrinas do Mestre Jesus. As orientações dos espíritos amigos, né, codificadas por Allan Kardec, que temos ainda nós no preconceito, porque nós ainda vivemos numa era de um preconceito escondido, né, disfarçado, e ali ele está presente, né, na vida das pessoas. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente analisar, é o que eu disse no começo, para a gente analisar essa passagem, porque Jesus sempre foi o nosso modelo soberano de paz, de amor, de vivência de vida. Ele nasceu numa família simples e humilde, ele também passou por isso da família, né? Não aceitava as suas orientações, a sua diretriz espiritual. Também Jesus teve dificuldade. Também muitos de nós hoje continuamos a ter essa dificuldade, até que todos nós tenhamos consciência, entendimento de que a doutrina do Mestre, ela sempre pregou e sempre vai estar presente nas nossas vidas como aquele guia que nós deveríamos seguir, os preceitos da caridade, né? Do ajudar o próximo, do se colocar no lugar do nosso próximo. Por isso nós temos a reencarnação, que nos proporciona várias idas e vindas, e cada ida e vinda a gente precisa alinhar, né?
a nossa existência, os nossos passos, aí se adequando cada vez mais aos preceitos que Jesus nos ensinou, a sair dessa coisa de conforto, como você disse, de estar bem com aquilo que eu tenho, como eu disse no início, com as coisas que eu tenho. Estou perfeita, eu estou bem. Eu imagino que eu esteja em paz, porque eu pago as minhas contas em dia, porque eu trabalhei minha vida inteira para me aposentar, porque meus filhos estão encaminhados na vida. Mas será que é só isso que reflete a paz? Será que a paz não passa além daquele conforto que eu imagino para mim? Será que essa paz também não está em eu me colocar à disposição daqueles que não estão no estágio de paz que eu acho que eu estou? Em ajudar o meu semelhante na dor? É claro que respeitando-se, né, as limitações que eu tenho, as limitações que cada um de nós tem. Na expressão comum, ter paz significa as garantias exteriores, foi o que eu disse a vocês, né? Nosso corpo bem cuidado, bem tratado, bem alimentado, saudável. E Jesus não poderia endossar que a tranquilidade desse já é. E em contraposição ao falso princípio estabelecido ao mundo, ele trouxe consigo a luta regeneradora, que é essa espada, né? Que ele não vem trazer a paz, mas a espada. Essa espada não veio dizer que cada um de nós deveria pegar uma espada e sair espetando as pessoas, matando as pessoas. Não, essa espada é a espada simbólica, é aquela espada que faz com que a gente saia de dentro de nós mesmos, dos nossos conceitos, daquilo que eu tenho arraigado de orgulho, de inveja, de ódio, que eu saia dessa minha zona de proteção, que eu estou como dentro de uma concha, estou em paz, né? E não consigo ver além de mim. Aliás, eu não consigo nem ver direito dentro de mim as minhas potencialidades e os meus defeitos. A gente está fazendo aquele exercício diário de autoconhecimento. Eu penso para mim que o dia que eu entender direitinho esse autoconhecimento, eu compreender realmente quem eu sou, eu vou entender melhor essa passagem. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão, mas a espada. Enquanto a gente estiver meio que nessa casca que a gente traz, envolto nessa casca das virtudes que não contribuem com a minha evolução moral, a gente não vai ter total compreensão dessa passagem. Porque eu vim por obsessão o homem. Também já disse que as sucessivas reencarnações mostram, né, que no plano familiar se encontra, na maioria das vezes, não só os nossos afetos. A gente já tem esse entendimento de que nós estamos na família, que nós escolhemos. Nós temos ali as pessoas que no passado nós dividimos, que no passado nós usamos a nossa espada para ferir, a nossa espada do orgulho, da inveja, do ódio, da perseguição, da vingança. Que hoje essas pessoas que estão do nosso lado, a gente está tendo uma oportunidade de corrigir, de punir que nós dividimos. E nós trazemos conosco, né, a consequência dos nossos atos. Nós vamos de reencarnação em reencarnação, aprimorando, né, as várias espetadas de espada que nós desferimos quanto aos nossos semelhantes. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. A gente se desentende, a gente briga. Eu penso que hoje nós estamos um pouco mais calmos, né? Nós ainda temos, assim, alguns segmentos, né, de seres encarnados que ainda estão naquela fase muito briguenta, né? O Deus é esse, o Deus é aquele, meu Deus é esse, você é pagão, você é judeu, você é católico, você é protestante, é diferente de mim, que sou espírita. Mas a grande vitória da nossa vida, da nossa existência, uma delas, né, das mais importantes, é a gente compreender e aceitar as pessoas que convivem conosco da forma como elas são, na religião que elas têm. Se elas ainda querem acreditar a mais de um Deus, acreditem no tempo certo,
elas vão vivenciar e vão poder compreender um pouquinho dos ensinamentos do Mestre Jesus. Na verdade, o Cristo trouxe ao mundo uma espada renovadora da guerra contra o mal, do bem contra o mal, do ódio contra o amor, construindo em si mesma a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram a serenidade na humanidade. E que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando, ao mesmo tempo, o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. No capítulo 104, livro Caminho, Verdade e Vida. Então, Jesus é isso. Ele é a nossa mola mestre. Vivenciar seus ensinamentos de amor, a sua doutrina, desejar essa paz que eu desejo para mim, de coração, para todas as pessoas. Esse deve ser o nosso lema de vida. Consertar os nossos caminhos enquanto nós estamos por aqui, enquanto nós vemos essa luz redentora a nos iluminar todos os dias, a nos mostrar todo amanhecer. Levanta, anda, levanta e vive, levanta e aproveita cada minuto que você pode, uma prece para quem está precisando, uma prece para ti mesmo. E leva o teu pensamento a Deus, para que a paz se estenda sobre todo esse planeta. Nós estamos aí em guerras ainda, né? No século XXI. Nós vivemos a nossa vida inteira por conta de tempo, por conta de dinheiro, por conta de limitação do espaço físico, né? Por conta de crer que meu Deus era melhor que o teu. Então a gente já brigou muito ao longo dessas nossas encarnações. E hoje a gente está numa situação de conforto por estarmos por aqui, por podermos estar aqui estudando um pouquinho, né, da doutrina espírita. Estar aqui é fácil, muito difícil de sair daqui e pregar a paz que Jesus nos orienta, pregar a união que o Mestre nos ensina. Ele não nos obriga. Nós temos um livre-arbítrio para viver as nossas vidas, para estar em paz ou não, isso é com cada um de nós, mas para o nosso bem-estar. O importante é que a gente procure viver essa paz, além dos muros do nosso coração. Essa paz possa se expandir onde quer que nós estejamos. Eu vim trazer fogo à terra, quero eu, senão que ele se acenda. Jesus faz a pergunta: será que a gente está achando que ele queria mesmo que esse fogo se acendesse, que esse fogo queimasse a todos nós? O fogo que Jesus nos fala é sobretudo os seus dons de caridade, devoção, fervor e zelo, que só ele pode suscitar em nossos corações. Este fogo que mantém acesas as ardentes e ardentes as lâmpadas. O amor é forte como a morte. Suas centelhas são centelhas de fogo, uma chama divina. Até a gente falar que a morte não tem jeito, mas tem. A gente não morre. Morre o nosso corpo, nós continuamos, e nós retornaremos a um corpo, seja neste planeta ou em outros planetas. Então o fogo não vai queimar a nossa essência e o nosso espírito. Este é eterno. Mesmo que o nosso corpo seja queimado, consumido pelo fogo, o nosso espírito continuará. E ele contém ali a centelha de amor, que é de origem divina. E que prova? Pode demorar várias encarnações para ele desabrochar totalmente, para ele ficar firme e não se afastar mais da nossa essência. Mas o importante é que nós temos a centelha de amor, nós temos a capacidade de pregar a paz e viver a paz. Jesus não veio trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas uma centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os seus planos divinos. Não é isso? A nossa evolução, a nossa caminhada, as nossas várias reencarnações nos oportunizam um
podia sermos totalmente iluminados. Essa passagem é de Emmanuel. Quem matar com a espada perecerá pela espada. Uma passagem, também está acabando, é que Jesus ceava com seus apóstolos e, por um desentendimento qualquer, Pedro, que era normal eles andarem com a espada era normal. Eu me lembro que quando meu avô, eles andavam com uma faca, tinha o hábito de ter uma faquinha, um canivete, que sempre usou. Eu penso que isso é uma tradição que a gente foi trazendo no tempo da espada, das facas grandes, né? Eu cresci em sítio e as pessoas andavam com aquele facãozão, muitos sitiantes, né? Com aquele facãozão pendurado. Então Pedro sacou da espada e decepou a orelha de Malcom, um servo do sumo sacerdote. Jesus o repreendeu, disse: Pedro, guarda a tua espada na bainha. Jesus não só fez isso, como curou a orelha do servo. Então ele exemplificou para que Pedro tivesse entendimento e os seus apóstolos também. A espada não era para ser usada a seu bel prazer. Eles usavam a espada assim, era por segurança, era por costume, que nós éramos bárbaros. Hoje as pessoas usam revólver, usam não sei o que, mas arma de fogo. Naquele tempo se usava muito essa arma branca, então era uma tradição que vem desde os tempos que a gente começou a deixar as pedras e evoluindo. Então sempre vamos ter esse cuidado. Então o exemplo de Jesus foi muito claro para Pedro. Para nós, a gente tem que guardar as nossas armas. Quais são as armas que a gente usa muito hoje? A raiva, o ódio, a inveja, o egoísmo. Então essas armas invisíveis que eu trago aqui dentro de mim, que vocês não estão vendo, a gente precisa desarmar, a gente precisa eliminar, a gente precisa enterrá-las para que elas não voltem mais, para que elas não tenham a oportunidade de estar brotando, né? Eu creio que com os preceitos da reencarnação, das nossas possibilidades de vivenciar novas experiências, a gente vai se desarmando. Jesus diz que o reino dele não é desse mundo, que o reino dele é o reino de luz e o reino de amor. Então nós também precisamos batalhar por um reino superior ao ódio, ao limbo, ao egoísmo. Eu vim trazer o fogo à terra. Significa que os ensinos que ele trouxera para eliminar os erros e os preconceitos agiriam como fogo no campo, eliminando as ervas daninhas a fim de que a decoração espiritual se faça. Porque dos seus ensinos a verdade sairá triunfante. E nós temos tantos preconceitos contra os homossexuais, contra as pessoas de cor diferente da nossa, contra as pessoas de crença diferente das nossas crenças. E a gente ainda continua um resquício daqueles hábitos, né, da Idade Média. Volte e meia eles aparecem na nossa vida. A gente pensa que se libertou, de repente surge qualquer ocasião e eles brotam. A gente precisa fazer o amor brotar com a mesma velocidade que outros sentimentos que não são bons brotam dentro de nós. Para encerrar, porque passamos um dia do nosso tempo, o que devemos eliminar do nosso coração com a espada renovadora? Essa espada que Jesus trouxe simbólica, que não é aquela espada que divide, que mata, que condena, que cativa. É aquela espada que significa o amor, a união, né? A integração entre os povos, entre as nações. É dessa espada que Jesus nos fala. E é essa espada renovadora, essa doutrina de amor, é essa espada que nós temos que cultivar. A espada que irradia a luz, a espada que não fere, mas a espada que cura, a espada que consola, a espada que reconstrói, costura como uma colcha os nossos sentimentos quebrados, os sentimentos fragilizados.